Alô, amigos, estamos de volta com mais um programa Despertar. Um programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade e que semanalmente traz ao seu lar conhecimentos relacionados com a doutrina espírita, o consolo, o esclarecimento, a possibilidade de você refletir em sua casa sobre vários assuntos ligados às nossas vidas. Hoje temos a presença de Moisés Rossi. Uma grande alegria, uma grande oportunidade estar aqui participando do programa Despertar e trazendo um pouquinho daquilo que a gente estudou, aprendeu, sabe e acredita e distribuindo, oferecendo para os nossos amigos do caminho. Se é bom para a gente, deve ser bom para todos também. Então, vamos aproveitar ao máximo. Moisés, eu percebo que o Espiritismo é considerado, às vezes, por algumas pessoas, uma religião elitista, porque para que as pessoas conheçam bem, elas possam se integrar, possam se desenvolver, dizer-se autenticamente espíritas, elas precisam estudar, aprender. E nem sempre as pessoas têm assim um nível ou a propensão para o estudo. E mais do que isso, às vezes elas estão precisando só de ajuda, de consolo. O que você diz disso, dessa, vamos dizer, essa colocação que as pessoas fazem? Ah, eu não vou ao centro espírita porque lá só vai gente rica, só gente inteligente e eu sou humilde. É um equívoco de interpretação do Espiritismo. Todas as religiões têm vários níveis de compreensão. Em todas as religiões você vai do básico ao aprofundamento. E o Espiritismo, a mesma coisa, não é? Tem pessoas que procuram a casa espírita para assistir a palestra, não é? O evangélico, ele vai na igreja, não é? Tem os cânticos, tem a prece, tem o sermão do pastor, tem a prece final e ele vai embora. Doutrina espírita, a mesma coisa. A pessoa vem na casa espírita, tem a prece inicial, tem a palestra das pessoas encarregadas de falar do Evangelho de Jesus, do Livro dos Espíritos, tem a prece final e elas vão embora. Qualquer pessoa pode participar, com qualquer nível intelectual, pode participar e compreender muito bem o que está sendo apresentado. Agora, tem níveis de aprofundamentos. Aí tem os cursos que a casa oferece, que vai aprofundando cada vez mais. Por exemplo, o passe. A pessoa vem na casa espírita, toma o passe, se sente bem e vai embora. Ela vem na semana que vem, toma o passe, se sente bem e vai embora. Para ela está ótimo. Não precisa ter intelectualidade desenvolvida para nada. Agora, algumas pessoas, além de se sentir bem, querem saber o mecanismo do passe. Mas por que eu me sinto bem? Aí ela vai se aprofundar. Aí vai depender de cada um qual o nível de conhecimento que ela quer estabelecer para ela. O Espiritismo não é elitista, não. Qualquer pessoa compreende bem, participa e se sente muito bem na doutrina. Mas, Moisés, você há de convir comigo que a doutrina espírita parece que ela cobra mais. E ela não dá o prato pronto, ela não traz uma fórmula mágica, ela não tem um local ali em que você coloca os seus pecados e sai dali sem pecado. Ela não resolve o problema para você. E por isso, às vezes, as pessoas criticam um pouco, porque, pelo jeito, a sistemática espírita é um pouco mais demorada. E há pessoas, inclusive, que vêm aqui e dizem assim, não, esse centro é muito fraco, eu vou para um centro mais forte, porque não está resolvendo o meu problema. A doutrina espírita é mais exigente? A doutrina espírita, ela requer mais da pessoa, porque, veja bem, eu cometo um erro, o meu erro atinge outras pessoas. Não adianta alguém dizer que o meu erro está perdoado porque as outras pessoas estão prejudicadas. Então, o Espiritismo, ele vai um pouco além. Você tem que aprender para não errar mais e reparar o erro que você fez. Então, é mais trabalhoso, sim. Não adianta você vir no centro espírita falar que você vai se batizar espírita e seus problemas estão resolvidos. Nós não temos batismo, não é? Você tem que aprender a não errar mais. Não vem com essa que Jesus morreu na cruz, perdoou seu pecado e está resolvido o seu problema. E quem sofreu o seu pecado, esse aí fica no prejuízo? Então não é assim que a coisa funciona. Nós erramos, temos que aprender a não errar mais e reparar o erro que nós fizemos. Então a doutrina espírita, ela exige
um envolvimento maior, uma compreensão maior das coisas, para que a gente tenha forças e coragem necessárias para nos vencer o homem velho e nos tornar um homem novo através do conhecimento, do entendimento e a força para não errarmos mais e procurarmos acertar cada vez mais ao longo do tempo. Isso não quer dizer que o espírita é melhor que as outras pessoas. Nós estamos lutando contra nós mesmos também para conseguir praticar o Evangelho de Jesus, que é a meta máxima de todos nós. Não interprete o que eu vou dizer agora como uma crítica, mas eu assisti pela televisão há poucos dias, assim, vários pastores, várias senhoras orando em cima de uma cesta muito grande de canetas. E eu notei que eles ali estavam se esforçando mesmo, eles estavam acreditando no que faziam. Eles estavam transmitindo uma oração, uma bênção para as canetas, para que as pessoas fossem depois prestar concursos, provas, e as canetas teriam o condão de dar um favorecimento às pessoas que as comprassem. O que você acha disso? Eu acho que seria mais importante a pessoa estudar para o concurso. Não é porque a caneta não vai escrever sozinha, a caneta não tem inteligência, não tem memória, a caneta não tem como resolver o problema. Mas não está abençoada? Não existe isso. A caneta não retém energia. O que vai ficar ali, o que vai reter ali? As pessoas estão se aproveitando da crendice, da superstição, do misticismo que existe em grande escala no ser humano. Nós adoramos esse envoltório místico em torno das coisas. E as pessoas se aproveitam da inocência dos outros, vendendo essas canetas por um preço absurdo, não é? Arrecadando dinheiro na credulidade das pessoas. Eu diria que chega à desonestidade esse tipo de atividade. Mas não vemos, às vezes, as pessoas, antes de prestar uma prova, antes de passar por um trabalho qualquer, elas irem pedir a bênção do padre, do pastor, ou mesmo vir ao centro espírita para que elas recebam, vamos dizer, um esclarecimento maior, que elas fiquem mais lúcidas, com mais energia. Mas eu vou pedir que você responda essa pergunta no próximo bloco. Nós voltaremos já já com o mesmo assunto. Estamos de volta para mais um bloco do programa Despertar de hoje. Eu estou aqui apertando o Moisés Rossi porque ele está dizendo que a doutrina espírita está à disposição de todos, que ela não é elitista, qualquer um pode participar dela, não há necessidade de grandes conhecimentos. Mas, ao mesmo tempo, Moisés, eu percebo que não há proselitismo. O espírita não faz questão de convencer novos adeptos? Não. Porque as outras religiões, quando elas saem pregando, quando elas saem tentando converter as pessoas para a sua religião, eles têm um ponto de vista que no Espiritismo não tem. Eles acreditam que as pessoas vão
para o inferno depois da morte por não ser da religião delas. Então, eles precisam converter o maior número de pessoas para salvá-las do inferno. O Espiritismo sabe que o inferno não existe e que Deus, de inteligência e amor infinito, criou-nos todos para a felicidade e todos seremos felizes um dia. Depende de cada um de nós. A pressa de ser feliz, de entender o Evangelho de Jesus, praticar e ser feliz. Então, como nós sabemos que todos serão felizes, que ninguém vai para o inferno, a gente não tem a preocupação de sair convertendo as pessoas. Cada um chegará à compreensão das verdades maiores a seu tempo, no seu caminhar natural. Então não tem essa preocupação de salvar as pessoas. E por outro lado, na casa espírita também não tem arrecadação. Nós não temos oferta, não temos dízimo, não passamos sacolinha, então não precisamos encher os nossos templos, porque não vai render financeiramente nada. Então, não vamos salvar do inferno, não vamos arrecadar nada, então a gente fica com as portas abertas, esperando as pessoas que se interessam por uma mensagem um pouco mais adiante, por um Deus maior, por um Jesus maravilhoso, que possam vir e ter contato com essa doutrina que ilumina as nossas mentes. Mas você não acabou de falar para o nosso telespectador que aquilo que faz bem para você pode fazer bem para o próximo? Não seria o caso, então, de eu atrair pessoas, mais e mais pessoas, porque o Espiritismo, a casa espírita me fez bem, o conhecimento me deu mais liberdade, maior orientação. Então não seria caridade estender isso para outras pessoas? Mas é o que nós estamos fazendo agora, não é? Estamos falando de Espiritismo para aqueles que se interessarem. O que nós não podemos fazer é violentar ou interferir na vida dos outros, querendo obrigá-los a serem espíritas. Se eles estão na religião deles e se sentem bem lá, ótimo, que continuem lá, vão ser tão felizes quanto nós. O momento certo, alguma palavra, alguma orientação, uma palestra, um livro chega até a pessoa e ela se interessa. A fruta que amadurece à força perde o sabor. Cada um de nós vai amadurecendo ao seu tempo e cada um vai compreendendo Deus no seu momento. A gente fica com as portas abertas, não é? Fazemos programas, tem uma literatura imensa, a pessoa vem no momento oportuno para ela. 90% das pessoas que procuravam Chico Xavier não eram espíritas e muitas se tornaram, não a maioria, mas pelo menos passaram a ter uma visão mais ampla da vida e se tornaram mais cristãs. Se tornaram espíritas. O espiritismo é uma doutrina, é uma ciência. O fenômeno não é a melhor maneira de converter as pessoas ao espiritismo. A melhor maneira é a pessoa estudar e compreender a vida e então aceitar o espiritismo. A cura, a mensagem espiritual encanta, mas não converte o íntimo. Para você ser espírita, você tem que compreender a mensagem espírita e não receber uma mensagem do seu ente querido que morreu. É uma forma de atrair, sim, mas muitas pessoas, vai no Chico Xavier, é curado, vira espírita. Vai na Nossa Senhora Aparecida, o sobrinho é curado, vira católico. Então, não é a melhor maneira de se tornar espírita. Estudar o espiritismo, isso sim é o melhor mecanismo. A curiosidade filosófica, essa sim, leva o indivíduo ao estudo e à conversão interior para aquela ideia? Ao verdadeiro espírita. A curiosidade filosófica. O que é Deus, segundo a visão espírita? Porque um Deus que vai mandar alguns para o inferno não me serve, porque fatalmente eu estaria no inferno. Então esse Deus não me serve. Eu preciso compreender um Deus maior, um Deus de amor, um Deus de compreensão, um Deus que sabe educar os seus filhos sem ter que incinerá-los no mármore do inferno. Você falou nas suas entrelinhas que nós temos muitos livros espíritas. Eu ousaria dizer que é a filosofia, religião e ciência que mais tem livros. Por quê? Com certeza é a filosofia que mais tem livros. Por quê? Porque nós primamos pelo conhecimento.
E o conhecimento mais profundo e mais fácil de se assimilar vem através da literatura. Se eu começo a conversar com você, naturalmente há um embate de ideias. Quando você pega um livro para ler, você não faz um embate de ideias, você quer saber o que o autor quis dizer. E depois você analisa se aquilo é correto ou não. Então a literatura é a melhor maneira de se distribuir conhecimento e de se adquirir conhecimento. A doutrina espírita tem milhares de títulos à disposição, desde romances até livros doutrinários e técnicos. Eu ouvi falar que no Centro Espírita existe um curso para médiuns. Ao final desse curso, a pessoa recebe um diploma, isto é, para ser médium, você tem que passar por um curso e receber um diploma? Não existe um diploma para médiuns, mas para você compreender a mediunidade, entender a mediunidade e exercitá-la com segurança, claro que você tem que ter conhecimento. Não só a mediunidade, qualquer atividade que você for fazer, antes você tem que conhecer, adestrar-se naquilo que você quer fazer para que você seja eficiente. A mediunidade é a mesma coisa, não é? Como ela mexe com o emocional da pessoa, o sensitivo sente nele o que o espírito está sentindo, traz uma complicação ainda maior. Os cursos de mediunidade apenas orientam a ciência da mediunidade para o sensitivo e o ajuda na experimentação, na prática do exercício, até que ele passe a controlar esse dom e não ser controlado por ele. Agora, nós precisamos frisar que a mediunidade, a sensibilidade, você nasce com ela. O seu corpo físico é adaptado para você ter essa sensibilidade. Não é que você não é médium, vai fazer o curso e vai virar médium. Isso não existe. Ou você nasceu médium, ou você não vai ser médium nunca, certo? Então, o curso é apenas para educar aquele que já nasceu médium, para ele compreender o seu dom e praticá-lo com segurança. Eu sei que você é espírita e você respeita a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé e outras práticas religiosas que pressupõem a existência da mediunidade. Nós encontramos belíssimas mediunidades nessas seitas religiosas e eles nunca estudaram, eles não têm um corpo doutrinário, Moisés. Esse é o grande problema e é por isso que eu sou espírita e não sou da Umbanda, não criticando, claro, mas ali não existe o estudo. Normalmente nesses outros segmentos que trabalham com a sensibilidade, com a mediunidade, é o guia espiritual que comanda o trabalho, não é? O guia, ele vem e orienta como deve ser. No espiritismo, não. Nós estudamos primeiro, entendemos como deve ser o trabalho primeiro, através da literatura, através do conhecimento que vem desde Kardec até nós, e quando estamos aptos, através do conhecimento para o exercício da mediunidade, aí sim nós nos predispomos a elas, mas nunca dominados ou comandados pelo mundo espiritual. É um trabalho paralelo, cada um faz a sua parte, mas nós nos organizamos, nós direcionamos o trabalho do lado físico como nós entendemos correto e o plano espiritual adere a esse trabalho pelo lado deles, auxiliando, ajudando, esclarecendo, dependendo da necessidade de cada indivíduo. Moisés, vamos partir para um outro ponto agora. Nós criticamos muito os irmãos do passado, principalmente os bárbaros, que perseguiam os cristãos. Depois de um certo tempo, parece que a coisa se alternou. E alguns cristãos começaram a perseguir os outros, porque eles achavam que somente através do cristianismo que se iria para o céu. Constantino, quando trouxe o cristianismo, tornou o cristianismo como religião oficial, parece que estimulava essa história de ou crê ou morre. Ora, nós encontramos nesse passado muita intolerância e às vezes alguns desvios. Percebemos que houve muitas reações no passado em relação a esses desvios que até demandaram o surgimento do protestantismo para tentar botar as coisas nos devidos lugar.
todo esse introito, Moisés, não sei se vai dar para você responder neste bloco, mas eu queria saber se aquela situação lá do passado, em que irmãos se utilizavam do grande poder de que eles se achavam que estavam investidos para converter as pessoas, ou através da violência, ou através das bênçãos, ou através das vendas das indulgências. De uma certa forma, nós não vemos esse mercado atualmente implantado na atualidade, Moisés? Com certeza. A manipulação das massas. E por trás disso, um veio político muito forte também. Constantino queria dominar o povo, ele queria ter o seu governo mais tranquilo. Então, ele fez de tudo para unir as pessoas em torno dele. Nós estamos vendo hoje muitos políticos se utilizando das religiões para continuarem no poder, para continuar no mando. Ou seja, a gente ainda continua querendo controlar as massas, acreditando na sua ignorância. Mas a população se instrui, se politiza, se evangeliza cada vez mais e vai se tornando cada vez mais difícil controlar a humanidade, como o homem tem feito desde todo sempre. Estamos chegando ao final deste bloco. Não me esqueci daquela pergunta do bloco anterior, não, Moisés? Daqui a pouco voltaremos. Eu vou perguntar ao Moisés por que as pessoas vão pedir bênçãos aos padres, aos oradores, aos pastores evangélicos, antes de passar por alguma prova ou passar por algum concurso. Será que isso funciona? Voltamos já já. Sob a luz que liberta, uma história de reconciliação, traz a epopeia de dois espíritos que se degladiam por séculos e até um ponto em que a espiritualidade diz basta, chega, e eles são convidados, eles são conduzidos para esta reflexão, essa introspecção, para que eles possam, quem sabe, se reconciliar. Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje. Moisés, ficou uma pergunta lá do primeiro bloco e eu me empolguei depois com outras perguntas e não a trouxe de volta. Nós estávamos falando das canetas, que as pessoas, não adianta elas ficarem buscando a bênção para a sua caneta, para a sua mão, porque isso não resolve, você tem que estudar para concurso mesmo. Mas, Moisés, muita gente, antes de passar por uma prova, um time antes de ir para uma final, pessoas que estão para passar por uma aprovação difícil, uma cirurgia. Nós estamos conversando aqui, acabei de receber uma mensagem de um amigo que vai passar por uma cirurgia, pedindo que nós coloquemos o nome dele nas vibrações, nas orientações da casa. Moisés, adianta alguma coisa você ir atrás do padre, do pastor, ao centro espírita, quando vai passar por uma situação importante na sua vida? Vamos lá, uma situação importante na sua vida. Um vestibular, uma cirurgia, o casamento da filha, uma viagem, coisas graves. Se você está vivendo esse momento, emocionalmente, você está envolvido com isso. Todo o seu campo vibracional, energético, mental, está voltado para essa circunstância importante da sua vida. O padre, o pastor, o dirigente espírita não está vivenciando emocionalmente esse momento. Então você pede para eles rezarem para você, eles rezam para você e para todo mundo que pediu. A prece mais poderosa é aquela de quem está envolvido emocionalmente com o problema. Então a pessoa que teria mais importância, mais força para orar, seria você. Porque você está envolvido com isso. A sua prece sai carregada de emoção. E ela chega mais alto, entre aspas, não é?
com certeza a emoção atrai os bons espíritos para te ajudar. Agora, não adianta você pedir para o espírito benzer sua caneta ou para ele te dar as respostas da questão do que você vai fazer. Não. Você tem que pedir na sua prece o equilíbrio, a tranquilidade, a paz no momento, de forma que você se lembre do que você sabe. Porque você não vai passar no concurso com as respostas deles. Até seria desonesto. Por outro lado, todos os outros concorrentes do concurso também oraram. Por que Deus vai escolher você e não vai escolher eles? Ou vai responder para você a pergunta e não vai responder para eles? Então todos entrariam num patamar de igualdade, porque todo mundo rezou. A prece é importantíssima, mas nós temos que saber orar. Se você vai fazer uma viagem, peça para Deus, te dê o discernimento, a intuição, que você esteja desperto, que você esteja atento para que tudo corra dentro daquilo que você espera de tranquilidade e de equilíbrio. E não que Deus enche o tanque do seu carro de gasolina ou desvie o outro carro que vai bater no seu. Não é bem assim que a coisa funciona. Nós devemos oferecer a nossa parte e pedir a Deus que nos ajude. Então nós temos que dar alguma coisa. Estuda e faz a prece para passar no vestibular. Se prepara para a cirurgia, pede a Deus tranquilidade, paz, que intua o médico para que tudo corra bem. Resolve o problema. Se prepare para a viagem, faz a revisão no seu carro, encha o tanque, vê se a parte elétrica, a parte mecânica do carro tá boa e pede para Deus te ajudar. Aí funciona. Agora não adianta você ir lá e pedir para outra pessoa rezar para fazer você acertar as questões. Não, você tem que saber. Se você não souber, se você não fizer a sua parte, não funciona. Ajuda-te e o céu te ajudará. É assim que funciona. Pelo que você falou aí, é por isso que dizem que os campeonatos baianos, geralmente, como eles fazem orações para os dois lados ali... É trabalho para os dois lados. Então, por isso que termina empatado. Termina empatado, é força dos dois lados, não adianta, não é? Você reza, a mãe dos outros, tu tá rezando, os parentes tá rezando, quer dizer, igualou, quer dizer, não é? Pede tranquilidade, pede calma para você se lembrar do que você sabe, para você estar bem e usar o seu conhecimento. Aí a prece é eficiente. E mesmo assim, às vezes, ocorrem alguns problemas. E nesse caso, de que valeu a oração? Nós precisamos fazer a nossa parte, não é? Prever os problemas, prever os inconvenientes da vida, não é? O vestibular começa às 8, você chega lá às 8h30 e quer forçar o portão, quer dizer, né? Então nós temos que fazer a nossa parte, prever as situações para nós estarmos equilibrados, tranquilos, para que tudo corra bem. Agora, tem a programação reencarnatória também. Não é? Você contraiu uma doença, venceu o seu prazo de validade na Terra, você pode orar o que você quiser. Não é? Chegou a hora de retornar, você vai retornar mesmo, não tem jeito também. Eu vou lhe falar um caso particular que talvez dê mais combustível ainda aos seus argumentos. Minha esposa teve um sonho e nós costumamos orar para dormir. Ao acordar, ela teve um sonho dizendo que eu ia sofrer um acidente. Eu estava para sair para uma jornada de palestras e ela me segurou pela perna, não me deixou sair cedo de casa. Saí na hora do almoço e fiquei sabendo de um grave acidente que aconteceu aqui, de Bauru a Pederneiras, exatamente no horário em que eu iria passar por lá. As orações ajudaram, seguraram ou foram apenas um aviso? Acredito eu que ela, preocupada com a sua viagem, anteviu a possibilidade do acidente, que não iria acontecer com você de jeito nenhum. Você poderia perder algum tempo, que a estrada estava interrompida, qualquer coisa desse tipo, mas... Ou talvez ter algum resquício assim, leve? Leve. Por quê? Ora, se existe a previsão ao ponto de alguém ter contato com isso antes do acontecimento... É para prevenir. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque senão como que ela teria a previsão? Se existe uma previsão, não aconteceu ainda. Alguém está tendo contato com uma ocorrência futura. Ora, aonde está escrito que vai acontecer essa ocorrência? Na sua programação reencarnatória.
Então, creio eu que num caso desses, em que não aconteceu, não estava previsto esse acidente na sua programação reencarnatória. Foi um aviso. Foi um aviso. Para que eu tomasse mais cuidado. Sim, mas de qualquer forma não aconteceria. Entendo eu que se você viajasse, eu tive uma experiência muito semelhante, não é? Eu também, na véspera de uma grande viagem, eu sonhei que eu ia morrer, não é? Só que eu fui viajar no mesmo horário e estou vivo até hoje. Entendeu? Então a gente tem um certo... Há controvérsias, né? Porque tem o lado bom e tem o lado ruim também, que às vezes quer te atrapalhar. Então a gente tem que ter um certo cuidado para não se deixar envolver demais com informações do mundo espiritual, tá? Vamos encerrar o programa de hoje e uma resposta rápida. Orar sempre é bom? Sempre é bom, não tem contraindicação em qualquer lugar, do jeito que você estiver, orar é extremamente importante. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado a você pela companhia. Até a próxima semana.